Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Produtor Rural que preza pela sua liberdade. Meu nome é André Pirajá. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, pois somente assim teremos peso para discutir os temas que realmente importam. Não se esqueçam de acessar produtorespelaliberdade.com.br, onde você terá acesso a diversos cursos, modelos de contrato, modelo de estatutos de sociedades, enfim, são tantos temas que nós temos disponível na nossa plataforma que poderá, de certa forma, auxiliar a você a enfrentar esses novos desafios que se apresentam para a vida, não só para o agronegócio, mas enfim, para todos que nos rodeiam. Bom, hoje o tema é muito simples, como diz o título, a nossa ideia é tratar de alimento, e quando nós falamos de alimento, eu quero tratar especificamente de duas coisas que estão caminhando simultaneamente no Brasil. Nós estamos falando da reforma tributária, que está sendo discutida tanto na CNA como na Frente Parlamentar do Agronegócio, e paralelamente o mercado regulado de carbono, o que uma coisa tem a ver com a outra e qual é a consequência prática disso tudo. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte: está em andamento no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição para simplificar todo o regime tributário no país, até porque é um país que gasta mais de 140 dias somente para pagar impostos, né? Nós estamos aí, chega a ser ilógico, né? Um país que projeta em uma reforma tributária um incremento, né, de custo de produção na base primeiro. Por que não atividade primária primeiro? Porque é tudo. Não tem roupa sem o agronegócio, tem o algodão. Nós não temos uma base de alimento, de produtos semiprocessados, industrializados, enfim, tudo acontece dentro da porteira para depois acontecer fora. Então é primeiro, é a atividade essencial que carrega o Brasil nas costas. Então vamos lá, quando nós estamos falando agora da reforma tributária, são duas propostas em andamento, a principal que está sendo discutida é a PEC 45, estudos, né, da CNA, junto com a Frente Parlamentar do Agronegócio, projetaram um incremento aí no custo dessa atividade. Primeiro, né, pecuária, agricultura, extrativismo, um aumento de 530% aproximadamente, tá? No incremento de custo tributário. Por quê? Pela falta de seletividade de produto, utilizar uma alíquota única sem levar em consideração bens essenciais, tributar da mesma forma, vamos assim dizer, um maço de cigarro e um saquinho de leite, esse tipo de situação, tá? O que faz com que irá aumentar o custo da cesta básica em mais de 20%. Então, da década de 70 para cá, nós fizemos um esforço gigantesco para garantir a segurança alimentar do país e nós chegamos agora em uma situação onde nós tivemos, né, uma redução histórica, né, somado todas as circunstâncias, de mais de 40% no custo da cesta básica, e agora do dia para a noite, como uma forma de simplificar todo esse aparato burocrático tributário, a gente aumentar o custo da cesta básica. O que é ilógico, partindo da premissa que o que mais se discute ultimamente é a erradicação da fome, o que se torna uma contradição em si. A própria Agenda 2030 é uma contradição em si, né? Onde você tem erradicação da fome, mudanças climáticas, que as ações aqui aumentam a fome. É incrível, né? Mas aqui na mesma ideia, basicamente é isso, tá? E detalhe, só para abrir um parênteses aqui, como que nós vamos discutir reforma tributária se nós não discutimos reforma administrativa? A ideia do Estado, do aparato burocrático brasileiro, é reduzi-lo de forma completa. Então, para você saber quanto você precisa arrecadar, de certa forma você precisaria pensar em reduzir o aparato burocrático, para depois saber quanto você precisa arrecadar e talvez inclusive reduzir a carga tributária no país. Olha que fantástico, mas não, a gente vai fazer o serviço inverso. Vamos arrecadar para sustentar toda, né, não quero utilizar a palavra que eu pensei agora, todo o aparato burocrático brasileiro, e depois a gente vê como é que funciona a reforma administrativa. Mas vamos entrar ao tema que importa, que é alimento. O custo do nosso arroz, feijão e carne, né? Vamos lá.
Bom, CNA e FPA discutem reforma tributária, né? Tiveram diversas reuniões, almoço, né? Na casa da Frente Parlamentar, na própria CNA, enfim, discutindo os temas que envolvem principalmente essa reforma tributária, né? Nós temos o presidente da CNA discursando no microfone, nós temos ao lado direito dele Nilson Leitão, que é o presidente do Instituto Pensar Agro, né? Nós temos o lado esquerdo o Lupion, né? Enfim, nós estamos aí com as três pessoas que, em tese, deveriam estar pensando em prol do agro, né? E aqui, eu não estou criticando nem nada, nenhum deles, tá? O que eu estou querendo dizer é, talvez a forma pela qual está sendo observado as circunstâncias, a situação, não esteja, de certa forma, acertada, né? Então, a nossa ideia aqui é contribuir para as pessoas, para os produtores rurais, para todos aqueles que se alimentam, possibilitá-los informações para que eles cobrem os seus representantes, os seus sindicatos, suas pessoas, para que cheguem essas mensagens, né, até essas pessoas que estão lá em cima, tá? Então vamos lá. Presidente da Confederação, João Martins, junto com o pessoal da Frente Parlamentar, beleza, se reuniram. Lupion, lideranças, Martins informou que para modernizar, construção de uma reforma justa, simplificação do sistema, sem aumentar a carga tributária, tudo isso, aquelas questões louváveis, né? Ou seja, não aumentar o custo de produção, não aumentar o custo da cesta básica, é a base, né? Então, nós temos lá a ideia de que estão no Congresso Nacional e que podem prejudicar os produtores rurais, tirar a competitividade do setor, provocar inseguranças jurídicas e elevar o preço dos alimentos para a sociedade. Esse é o discurso perfeito, é isso que deve ser feito. Veja, estou enaltecendo o trabalho da CNA, enaltecendo o trabalho da Frente Parlamentar, enaltecendo o trabalho das pessoas que estão lá hoje. Vírgula. No documento, o que esperamos dos próximos governantes? Bom, aí você clica nesse botãozinho aqui, acesse o documento que vai sair nessa página. Na página 78 do documento nós temos mercado de carbono. Definir as regras base de funcionamento do mercado é essencial para que o potencial do setor agropecuário brasileiro seja exercido. Aqui eu quero fazer o paralelo. Talvez o grande problema, a falta de observância, seja, olha, existe um problema. Se eu faço uma reforma tributária e onero a atividade primeiro, as atividades dentro da porteira, enfim, eu estou aumentando o custo de produção, consequentemente isso gera reflexo no custo dos alimentos. Perfeito. Eu não quero isso. Perfeito. Então, eu não quero dar mais dinheiro para o Estado. Perfeito. Aí, na outra mão, eu viro e falo assim, olha, o mercado de carbono é bonitinho, ele gera um potencial gigantesco para o Brasil. Para isso, a gente precisa criar um novo sistema, um aparato burocrático com uma central de registro, central de emissões de certificados, central de não sei o que, para viabilizar a quantificação dessas emissões de gases do efeito estufa, para que os produtores rurais sejam obrigados a observar limites de emissões. Por que eu estou falando isso? Porque não existe mercado regulado de carbono, não existe suposto crédito de carbono se não houver limite de emissões, que são os limites setoriais da Lei 12.187, e que cada um dos produtores rurais que exerce a sua atividade, não emitam a sua cota disponível e gere excedente. Ou seja, ele precisa emitir menos. O que sobrar do limite dele chama-se crédito.
O mercado regulado de carbono, ele só existe com base no artigo 6 do protocolo das convenções da ONU, principalmente do protocolo de Paris. Ele só existe, toda essa capacidade de transacionar internacionalmente, que o Brasil tem 20% do potencial, que ele pode atender o mundo inteiro, e papapá, ele só existe se o Brasil observar as suas contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs. Ou seja, o Brasil tem um limite de emissões. Ele só poderá vender os créditos de carbono se ele não atingir os limites das emissões dele. Porque se ele vender os créditos dele e não cumprir a meta, ele não pode, porque não tem crédito, porque ele tem uma meta a ser reduzida. Lembra a redução dos 35%, que dá em algum lugar aqui tem as contribuições, quer ver que o Brasil tem que reduzir? As obrigações e papapá, compromissos internacionais. Aqui, ó, buscar a redução das emissões de gás do efeito estufa em 37% até 2025, 50% até 2030, referente às emissões de 2005. Ou seja, não existe crédito de carbono se você atingir limites. Então, meus senhores, você não quer pagar para o Estado, mas vocês querem pagar para os traders, para a bolsa, para todos os especuladores, mercado financeiro possível do mercado de carbono. Você quer incrementar o seu custo de produção da mesma forma. A diferença é que você vai pagar para pessoas diversas. E aí que eu não consigo entender. Se o objetivo da CNA, da Frente Parlamentar do Agronegócio e tantos outros que ficam aí falando que defendem o agro, é efetivamente defender o agro, vocês já viram gerar dinheiro sem gastar? Número 2, vocês viram as metas de projeções de redução, os percentuais de meta. Vocês acham que essa meta não pode dobrar? Vocês acham que a metodologia de quantificação desses créditos de carbono, como tem que ser centralizado tudo na ONU, não podem mudar? Do dia para a noite, o produtor rural passa de credor para devedor. Basta que alguém financie um estudo, como aconteceu, e nós vimos isso aí acontecendo, financie um estudo para dizer, olha, as emissões estavam erradas, a quantificação agora é assim. Desestímulo, redução da produção, manutenção do oligopólio, custo alimentar mais caro, que é o que já está acontecendo, para que, no fundo, as mesmas pessoas que incentivam essas medidas tirânicas, autoritárias e que nada diferenciam do controle social chinês, para isso, ONU aposta na alta da oferta de alimentos à base de insetos em prol da segurança alimentar. Atualmente, insetos são uma fonte essencial de alimentos para pelo menos 2 bilhões de pessoas no mundo. A segurança alimentar nunca foi sobre o produtor rural. Mas, ao que parece, alguns insistem em não olhar. E num país onde frigoríficos financiam carne de laboratório, a gente não pode esperar alguma coisa diferente, como as que estão acontecendo nestas últimas reuniões. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal, pois somente juntos e organizados nós seremos bem mais fortes. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.